Não obrigatoriamente. Se você tem maior produtividade, você tem maior lucratividade. Você precisa encontrar o ponto de equilíbrio da quantidade de quilos que precisam ser produzidas para que o teu custo de produção com o uso do aerador proporcione uma lucratividade melhor, já que a partir do momento que você começa a utilizar um aerador dentro do seu viveiro, né, dentro do seu tanque lá de peixes, você passa a ter um custo de produção mais alto, né? Isso é óbvio. Por que você vai ter um custo de produção mais alto? Primeiro, porque você precisou ter a aquisição do equipamento, né? No mínimo, você vai pagar aí 1.800, 2.500, 3.200, dependendo da marca, da potência do aerador, é um custo de aquisição do equipamento. Em segundo lugar, você ainda tem o custo com a energia elétrica, né? Então, não seriam só o teu custo com alimentação, o teu custo com peixe, enfim, você tem o custo de energia elétrica ao longo de todo o ciclo de produção. E por que é que quando eu coloco o aerador dentro da piscicultura, eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio, de qual é a quantidade de quilos de peixes que justificam, né, que eu preciso produzir que justifique o aumento desse custo. Então, esse é o cálculo, né, que a gente precisa encontrar. E aí, na contrapartida, tem uma outra questão que precisa ser levada em consideração. O fato de algumas pisciculturas ou alguns piscicultores utilizarem o aerador não com o objetivo para o qual o aerador foi criado. Né? Então, já falei para vocês aqui, qual foi o objetivo para qual o aerador foi criado? Aumentar a produtividade. Mas muitas pisciculturas usam o aerador com o objetivo de emergência. Ou seja, eu tô com a minha piscicultura, tô com os peixes lá dentro do meu viveiro, e esses peixes estão, né, tô produzindo, e aí em um determinado momento do meu ciclo de produção, eu começo a ter problemas com concentrações de oxigênio, começo a ter problema do peixe não estar subindo para comer, começo a ter problemas mesmo ao longo do ciclo de produção e também, né, já tendo quedas de concentração de oxigênio. E a partir de então, eu passo a usar lá um aerador para disponibilizar maior concentração de oxigênio. E o que acontece? Quando o piscicultor usa o aerador com esse objetivo emergencial, ele corre grande risco de fazer com que a lucratividade dele despenque. Então, eu falei para vocês aqui de duas situações. A primeira é de quando o piscicultor compra, né, adquire um aerador pensando no aumento da produtividade, ou seja, dimensionou toda a piscicultura, sabe a capacidade de suporte do viveiro, já sabe a quantidade de peixe que vai colocar dentro do viveiro, e a partir daí coloca um aerador e usa o aerador ao longo do ciclo de produção, pensando em produzir mais quilos de peixe. Ou seja, produzia antes 10 toneladas, vai produzir agora 12 toneladas, por exemplo, com o uso do aerador. A outra questão é quando eu tenho um piscicultor que usa o aerador de maneira emergencial. Vou descrever aqui duas situações para vocês de uso de aerador de maneira emergencial. Estou com um alevino dentro do viveiro e os meus alevinos, eles já engordei, né? Eles já chegaram a um determinado tamanho lá, então eles estão na fase de juvenil, né? Não são mais pequenininhos, eles já estão na fase de juvenil, então peixe de 200, 250 gramas, e os peixes com 200, 250 gramas que eu preciso levar até o final do ciclo, ou seja, engordar ele dentro desse mesmo viveiro, começo a ter problemas de queda de concentração de oxigênio dentro do viveiro. Começa, né, baixar demais a concentração de oxigênio dentro do viveiro, e aí o que eu faço? Eu tenho um aerador lá lá na minha piscicultura, uso o aerador para conseguir disponibilizar maior concentração de oxigênio. E beleza, né? É para isso que o aerador serve. O grande problema aqui é, se você não tem um outro viveiro, se você não tem um outro tanque, se você ainda não está pensando em despescar esse peixe ainda não chegou no peso de abate,
você corre sérios riscos de ter problema de produção, não conseguir chegar o peixe até o peso do abate e ter, inclusive, mortalidade de peixes, mesmo com o uso do aerador. Porque o que acontece? O aerador, ele serve para aumentar a concentração de oxigênio. Mas mesmo o aerador, mesmo com o uso do aerador, ele tem uma capacidade de produção. Né? Se a quantidade de peixes que você tem ali dentro do seu tanque é muito maior do que a capacidade de produção de oxigênio que o corpo d'água e o aerador juntos têm de dar o oxigênio disponível para aqueles animais que estão ali dentro, você não vai conseguir fazer com que os peixes engordem. Isso vai fazer com que você só perca dinheiro por conta de custo de produção. Então, você está tendo, além do peixe estar comendo ração, o custo com energia elétrica, o custo do peixe estar consumindo ração e não estar convertendo, porque as concentrações de oxigênio não estão suficientes. E às vezes você está com o aerador ligado ao longo do dia e durante o dia ele vai conseguir manter as concentrações de oxigênio com o aerador ligado, mas talvez isso não seja suficiente no período noturno. Então, isso é muito crítico. Você usar o aerador pensando que está conseguindo encontrar uma solução, né, disponibilizando ali a concentração de oxigênio, mas, na verdade, você está afundando cada vez mais a lucratividade da sua piscicultura.